Saudações de paz, paz do Senhor Jesus. Muito bom dia para você que está chegando em nosso canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos nos encontrando mais uma manhã para a oração da manhã. Hoje, sábado, mais um final de semana que chega e o nosso sentimento é de gratidão ao Senhor. Gratidão por tudo quanto Ele tem feito e gratidão por tudo quanto Ele ainda há de fazer. Para o nosso devocional e nossa reflexão desta manhã, escolhemos o Salmo de número 22, que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu clamor? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. De modo geral, o Salmo de número 22 é considerado pelos teólogos, os estudiosos da Bíblia, como o Salmo messiânico. É isto mesmo, Salmo de número 22 é o retrato do que o Messias que seria enviado para o povo de Israel. Obviamente, nós que conhecemos o Novo Testamento sabemos que é Jesus Cristo, o Salvador ungido, que manifestou-se entre os homens para salvar a todo aquele que nele crê. Salmo de número 22 tem algumas características e que se cumpriram, na verdade, em Cristo Jesus, quando este estava na cruz do Calvário. Por exemplo, esta expressão do versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Nós encontramos o próprio Cristo pronunciando esta frase e Mateus deixando registrado no capítulo 28, versículo de número 43, quando Cristo já crucificado, ele vai pronunciar e conforme a sua palavra e a língua que ele utilizou naquele momento, língua hebraica, Eli, Eli, lama sabachthani. A palavra Eli vem da palavra Elohim, que na verdade é Elohi, Eloi, que é o termo Deus no singular. Já a palavra Elohim, que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Elohim criou Deus, no princípio Elohim criou os céus e a terra, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta pronúncia Elohi, Cristo está direcionando ao Deus Pai, ao Deus Todo-Poderoso, porque Cristo, o Deus Filho, o Deus encarnado, estava agonizando na cruz. E ele vai pronunciar estes salmos de número 22, versículo 1, na cruz do Calvário. Por isso entendemos, por este e por outras razões, compreendemos que este é um salmo messiânico. Por exemplo, lá nos últimos versículos vai falar sobre a questão de os ossos não serem quebrados, e isto se cumpriu também em Cristo Jesus, porque nenhum dos seus ossos foram quebrados. E quando nós lemos todo o Salmo de número 22, por exemplo, aqui no versículo de número 17, poderia contar todos os meus ossos, eles o veem e me contemplam. Verso 18, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica, ou seja, isto aconteceu em Cristo. Quando Cristo foi preso, quando Cristo foi crucificado, lançaram sortes, literalmente, em relação às vestes do Senhor Jesus, rasgaram as suas vestes. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que o Espírito Santo está entronizando nos textos sagrados a pessoa de Jesus. Aliás, o alvo de toda a Bíblia
é Deus alcançando a humanidade através de Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos olhar para as páginas da Bíblia Sagrada com um olhar profético, ou seja, tentar extrair do texto, conforme o próprio texto revela para nós, o plano de salvação que Deus estabeleceu através de Cristo Jesus. Nós encontramos Cristo até nas páginas do livro de Gênesis, na palavra que Deus dissera para Adão após queda. No capítulo 3, versículo 15, encontramos Cristo no livro de Êxodo. Nós encontramos de forma simbólica e profética Cristo no livro de Números, de Levítico, Deuteronômio, em todos os livros da Bíblia apontava-se para Cristo. E quando nós lemos os Salmos 22, nós entendemos, aplicando para o nosso contexto atual, nós entendemos que existem momentos nas nossas vidas que nós nos sentiremos sozinhos. Quem nunca pensou que Deus o abandonou? Quem sabe você esteja neste exato momento comigo, acredita em Deus, tem buscado ao Senhor, mas aparentemente o momento em que você está vivendo, aparentemente parece que Deus lhe abandonou, parece que Deus está fazendo pouco caso para a tua situação. Mas entenda, o mesmo salmista que vai fazer esta interrogação, Deus meu, por que me desamparaste? No versículo de número 2, ele vai dizer, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. No versículo 3, vai dizer, porém tu és santo. O que habita entre os louvores de Israel. No versículo 4 ele vai dizer, em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livraste. O que o salmista está querendo dizer? Se os nossos pais confiaram em ti e o Senhor os deu livramento, nós também confiaremos no Senhor e o Senhor garantirá o livramento. O versículo de número 5 diz, a ti clamaram e escaparam. O que o salmista está querendo dizer é o seguinte, este momento que eu estou vivenciando até está querendo dizer para mim que o Senhor me abandonou. Mas assim como confiou no Senhor os nossos pais, e o Senhor os guardou, o Senhor os livrou, assim como os nossos pais clamaram a ti, e eles receberam da parte do Senhor o escape, assim também eu clamarei ao Senhor, e o Senhor me dará o escape. Assim também eu confiarei no Senhor, e o Senhor não vai permitir que eu seja confundido. Que esta palavra seja de forma poderosa, edificadora da sua vida, da sua trajetória, do seu relacionamento com Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai, no nome de Jesus, rendemos-te graças mais uma vez. Obrigado por esta porção da tua palavra. A tua palavra é alimento para as nossas almas. A tua palavra, Senhor, é o que motiva-nos a realmente acreditar naquilo que o Senhor é capaz. É na sua palavra que cremos que o Senhor tem um propósito específico para as nossas vidas. É por meio da tua palavra que conhecemos Cristo, é através da sua palavra que nós conhecemos as coisas futuras que nos aguardam, as coisas que o Senhor reservou para aqueles que o amam, para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que confessaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É através da sua palavra que temos fé, através da sua palavra que somos limpos, é através da sua palavra que somos lavados, é através da sua palavra que permanecemos edificados. E é através desta palavra desta manhã que temos a certeza de que se confiarmos no Senhor, como confiou o povo de Israel, como confiou os profetas, como confiaram aqueles que realmente tiveram acesso às tuas profecias e eles viram as profecias cumpridas. Ó Pai, assim como confiaram o povo de Israel em partes, porque muitos deles tiveram dificuldades de crer como deveriam crer,
mas mesmo assim o Senhor se revelou como um Deus comprometido com a sua própria palavra, com a sua aliança e com o seu conserto. Ó Deus, nós queremos confiar no Senhor, independente de qualquer coisa, queremos depositar a nossa confiança inteiramente no Senhor. E eu sei que teremos o escape, iremos clamar ao Senhor e iremos ser livres por Ti de muitos males nesta terra. E os males que o Senhor não nos livrar dele, o Senhor certamente nos livrará nele. Nesta certeza, nós oramos pedindo a Tua bênção para este dia de sábado, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua mão permaneça estendida sobre nós. É a oração que nós a Ti fazemos, confiando, Pai, que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor guardará a nossa alma da corrupção. Assim eu oro e pela fé lhe agradeço, em nome e para a glória de Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Deus seja louvado por mais esta manhã de comunhão, por mais esta manhã de devoção, por mais esta manhã na presença deste Deus, que certamente se confiarmos nele, vai nos livrar. Se não nos livrar do mal, vai nos livrar em meio aos males desta vida, mas que ele será conosco, ele será. Fique com esta palavra no teu coração. O meu desejo é que o Senhor te abençoe e te guarde, ilumine os teus passos e lhe proporcione um sábado cheio da glória dele, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, faça